Oi gente, meu nome é Mariana e hoje vim contar pra vocês o que eu esperava ler em janeiro e o que eu realmente li. Então esse é um vídeo de expectativa e realidade. No começo do mês eu fiz uma TBR, né, uma lista dos livros que eu queria ler em janeiro. Eu queria ter lido 10 livros, apesar da minha meta anual ser 52 livros por ano, que daria um livro por semana. Eu quero ver se eu aumento esse número e aí eu coloquei uma meta assim mensal de 10 livros por mês. Já no primeiro mês eu falhei na meta mensal, eu não li 10 livros, mas eu estou ok com a minha meta anual de ler 4 livros por mês, né? 5 livros por mês. Nesse mês de janeiro eu li 7 livros, um ali foi à meia-noite do dia 31 pro dia 1º, então assim, foi nos últimos momentos mesmo, mas tá valendo. Então primeiro eu vou falar pra vocês o que eu gostaria de ter lido, né, a minha TBR depois do mês passado. Como eu disse, eu queria ter lido 10 livros. Babel, Dicionário das Palavras Perdidas, De Férias com Você, Uma Questão de Química, O Assassino do Rei, O Pior Padrinho da Noiva, A Casa no Marcerulho, A Cabeça do Santo, S e Words of Radiance. Então esses foram os 10 livros que eu pensei em ler em janeiro, né? Bem otimista eu. Mas na verdade o que aconteceu foi que eu li 7 livros. E alguns desses 7 livros estão nessa lista otimista que eu fiz. Dessa lista que eu pensei em ler em janeiro, eu li na verdade 3 livros apenas. Babel, O Pior Padrinho da Noiva e Uma Questão de Química. Então esses 3 livros estavam na minha TBR, na minha lista de livros que eu quero ler em janeiro, né, lá no começo do mês. Os outros 4 livros que eu li não estão nessa lista, apaga. E aí eu botei outros 4 livros que deu vontade de ler naquele momento. Foram eles: Olhos de Pixel, do Lucas Mota, que foi o vencedor do Jabuti do ano passado. Porém Bruxa, da Carol Chiovato, que foi a releitura porque eu recebi a edição nova da Suma, então eu quis reler e foi maravilhoso porque ele é um favorito meu. Sea of Tranquility, da Emily St. John Mandel, que é a mesma autora de Estação 11, que já foi publicada aqui no Brasil. E Legends and Lattes, do Travis Baldree, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Então esses foram os 7 livros que eu li agora em janeiro, né? Entre os que eu já tinha me preparado pra ler e os que apenas eu coloquei de última hora na lista. O primeiro livro que eu li em 2003 foi Babel, ou Babel, da R.F. Kuang, né? Que é a autora de A Guerra da Papoula. Esse livro vai ser lançado aqui no Brasil pela Intrínseca agora em 2023. Eu estou aqui com a edição hardcover em inglês. E eu gostei muito dessa leitura. Ela não foi exatamente o que eu esperava. E ela também não foi exatamente boa pelos motivos que eu imaginava que ela seria. Mas ela foi uma boa leitura mesmo assim. Nesse livro a gente vai conhecer um garoto que está morrendo na China, na cidade de Canton. E ele é salvo por um homem que chega na casa dele, bota uma barra de prata no peito dele e ele fica curado. A partir disso, esse menino, ele vai para Londres com esse homem que salvou ele, que ele logo vai saber que se chama Professor Lovell. E esse menino vai escolher para si um nome em inglês, porque o nome dele em chinês é muito difícil para os ingleses compreenderem. Então ele vai se chamar Robin Swift. E aí a gente vai ver que o Professor Lovell faz tipo um acordo com o Robin, que é pra ele estudar para entrar na Universidade de Oxford, mais especificamente no Centro de Pesquisa e Tradução, que é Babel, ou Babel. Então nesse livro a gente vai acompanhar o Robin, né, o começo da vida dele, a partir dos 6 anos, lá em Londres, com o Professor Lovell, estudando para entrar em Oxford, estudando para ser um aluno de Babel. E também a gente vai ver como é ele entrando, né, como é ele estudando nessa universidade, como vai ser com os novos colegas dele, né, com essas pessoas que também vão estudar tradução lá em Babel, e por que ele está lá, né, por que ele foi escolhido, por que o Professor Lovell escolheu ele pra ser estudante de Oxford, de Babel e etc e tal. Eu vou fazer uma resenha mais aprofundada dele. Eu também escrevi uma resenha sobre esse livro lá no meu blog, no meu site, que é marianapaixão.com.br, se vocês quiserem ver. Quem preferir ler, né, a assistir vídeo, mas também vai ter vídeo. Então eu dei 4 estrelas, eu releria esse livro, eu pretendo reler esse livro em algum momento da minha vida. Foi uma leitura boa. Depois eu li Olhos de Pixel, do Lucas Mota. Esse livro foi em e-book. Ele foi o vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Romance e Entretenimento
de 2022. E eu gostei bastante dessa leitura. Se passa numa Curitiba futurística, numa Curitiba cyberpunk, né? Como se a gente vivesse numa distopia maior do que a gente já vive atualmente, onde as pessoas têm instalados em si mesmas um sistema que elas têm acesso a todas as informações que elas precisam. Só que existe um problema, porque esse sistema tá querendo ser controlado, assim, de uma forma bem maior por uma instituição que é a igreja, né, dessa história, né, desse mundo que o Lucas Mota criou. E isso pode não ser tão legal assim. Então algumas pessoas, como a Nina Santelli, que é a personagem principal desse livro, resolvem não se distanciar exatamente, mas se desconectar, né, dessa igreja, desse sistema principal, né, que é oferecido para as pessoas. Então a Nina é o que se chama de uma root. Então ela tem realmente um sistema acoplado à visão dela e tal, mas não é exatamente o sistema que todas as pessoas usam, porque também a sociedade em si é muito conservadora, muito preconceituosa, e a Nina não se encaixa em nenhuma dessas duas categorias. E por ser uma roots, a Nina tem que fazer negócios escusos, né? Ela tem que viver fora da lei, e por causa disso ela vai se meter no encrenca, vai ser pega pela polícia e vai ter que fazer um acordo com a polícia. Eu gostei bastante dessa leitura, é uma leitura bem rápida, a narrativa é bem ágil, tem muita coisa acontecendo e tal, e o livro tem um pouco mais de 200 páginas, dá pra ler rapidinho. O terceiro livro que eu li em janeiro e em 2023 foi o Porém Bruxa, nessa edição nova da Suma, né, maravilhosa. Esse é o primeiro livro da Carol Sheovato. Vocês devem lembrar que já tem resenha dele aqui no canal, porque primeiro a Carol publicou esse livro pela VEC. Eu amo esse livro, eu amei essa nova edição da Suma, ficou muito bonita. Enfim, eu não vou falar mais nada porque eu já falei bastante na minha resenha e eu vivo pra panfletar esse livro e essa autora, então leiam Porém Bruxa, porque é sensacional. Depois de ler Porém Bruxa, eu fui para O Pior Padrinho da Noiva, da Mia Souza, que foi publicado aqui pela editora Arlequim. Esse livro tem tradução da Carolina Cândido, foi publicado aqui no ano passado. Foi no ano passado? Foi no ano passado. A Mia Souza, ela tem ascendência brasileira, tem uma parte, pelo menos, é ascendência brasileira. Então ela colocou muita cultura brasileira nesse livro, eu amei, ele quase foi favorito, gente. Esse livro vai contar a história da Carolina Santos, mais conhecida como Lina, que é uma organizadora de casamentos. Só que, bem no começo do livro, a gente vê que ela organiza o casamento dela e o futuro marido dela deixa ela antes mesmo do altar, não chega nem no altar. Ele desmancha todo o compromisso antes, mas no dia do casamento, mas antes deles chegarem realmente ao altar, sabe? Então a gente começa o livro assim, e quem dá a notícia a Lina, que acabou tudo, é o padrinho dele, né, que é o irmão, que se chama Max. Então o Max, que é o padrinho, vai dizer pra Lina que o futuro marido dela, que é o Andrew, na verdade não vai ser futuro marido dela, porque ele quer cancelar tudo, né? Então a gente vê isso bem logo no prólogo e tal. E aí depois a Lina seguiu com a vida, obviamente, né, anos depois, e uma pessoa aborda ela dizendo: olha, eu gostei muito do seu trabalho, eu pensei em você pra uma outra coisa, vamos fazer uma reunião? É mais ou menos isso que acontece. E aí a Lina se vê tentando uma vaga pra ser a pessoa que organiza casamentos numa rede de hotéis chamada, acho que é Cartwright. E aí a Rebecca, que é a CEO do hotel, conversa com ela e diz: olha, eu tô com outra pessoa também, então eu vou fazer meio que uma disputa entre vocês, e cada um de vocês vai ter uma equipe de marketing a seu dispor. Só que a equipe de marketing do Hotel Cartwright é a empresa em que Andrew e Max trabalham, né, que é a empresa da mãe deles. Então a gente vê a Lina tendo que trabalhar com um deles. Ela escolhe trabalhar com o Max, né, porque o Andrew é uma coisa insuportável. Então por isso ela vai ter que se ver de novo na presença, né, do pior padrinho dela, né, e às vezes do quase
futuro marido dela. Então eu gostei bastante dessa história porque a Lina é uma personagem muito autêntica, muito carismática. Ela tem raízes brasileiras, então ela fala muito de cultura brasileira, como eu disse. As mães e as tias dela são brasileiras, estão nos Estados Unidos trabalhando, tentando viver de uma vida melhor e tal. E ela se apega muito a isso, ela tenta fazer o melhor dela nesse trabalho de organizadora de casamentos. Ela tá super empolgada com esse novo trabalho que ela pode ter com uma grande empresa, né, uma grande rede de hotéis. E ela não vai deixar uma coisa hellish como o ex-futuro marido dela, né, e o pior padrinho que ela já teve, né, se botar no meio disso. Então, eu gostei bastante desse livro, ele quase foi um favorito pra mim. Eu gostei bastante da escrita da Mia Souza, eu quero ler outros livros dela. E eu gostei bastante do fato de ter muita cultura brasileira nesse livro. Só teve um pequeno problema chamado Andrew nesse livro inteiro, né? Mas é isso. Depois de ler O Pior Padrinho da Noiva, eu li Sea of Tranquility, que é um livro da Emily St. John Mandel, que ainda não foi lançado aqui no Brasil. Talvez seja lançado pela Intrínseca, mas ainda não tem nada confirmado. Eu li esse livro com os ouvidos, porque eu li no... porque eu peguei o audiobook no Scribd. Eu agora sou uma pessoa que lê com os ouvidos, gente. Eu tô gostando bastante dessas minhas experiências com audiobooks. Eu escolhi especificamente esse livro pra ler em audiobook porque ele era o mais curto que tinha, né, dos que eu tava em mente, dos que eu tinha em mente. Então ele tinha um pouco menos de 5 horas, então foi tranquilo pra eu ler durante o final de semana. Eu tava viajando, eu tava no carro e tal, eu tava ouvindo ele. E ele é uma ficção científica que vai começar mostrando, na verdade, 3 pessoas bem diferentes e em tempos diferentes também. Primeiro a gente vai conhecer o Edwin, que é um adolescente do século XIX, né? Ele é inglês e o pai dele, por causa de algo que ele fala ali na mesa de jantar, manda ele para os Estados Unidos. Então o Edwin, ele vai para os Estados Unidos, ele pensa que é uma viagem rápida, mas na verdade ele vai continuar por lá. E aí quando ele tá lá nos Estados Unidos, eu esqueci o nome da cidade agora especificamente, mas quando ele tá lá, ele vê um fenômeno estranho acontecendo perto de uma árvore. Então o Edwin, ele chega perto dessa árvore e ele ouve 2 barulhos estranhos. Primeiro ele ouve uma pessoa tocando um violino e depois ele ouve um barulho estranho que ele nunca ouviu na vida. Depois a gente vai conhecer a Olive Llewellyn. Eu não sei se fala o nome dela assim, eu chamei de Llewellyn na minha cabeça. Então a Olive, ela é uma autora que está fazendo um tour pelo país. Ela está indo em várias cidades, né, pra apresentar o livro dela. Só que isso está acontecendo 200 anos depois do tempo em que o Edwin estava, lá no século 19, mais ou menos. Então a Olive, ela é uma super escritora, ela já é bem conhecida, né? Então ela tá fazendo essa tour pela Terra. Por quê? Porque ela, na verdade, mora em uma das luas, né, que já foram colonizadas. Então ela não mora exatamente na Terra. E nesse livro que a Olive está lançando, tem uma passagem que é um pouco estranha. Nessa passagem desse livro, a Olive narra um homem tocando um violino no corredor de uma... não sei se é uma rodoviária ou se é um aeroporto, alguma coisa assim desse tipo, né? Ele tá lá tocando o violino dele, pedindo um dinheiro e tal. Só que ao mesmo tempo, além da paisagem, né, da rodoviária barra aeroporto, também parece que ele está rodeado de árvores. Então a gente vai conhecer esses 2 personagens que meio que descrevem a mesma coisa, só que eles estão bem longe no tempo e no espaço, né? Eles não vivem na mesma época, no mesmo local. E aí a gente vai ter outros personagens que também vão ter que lidar com essa situação. Eu poderia falar um pouco mais sobre esse livro. A sinopse dele, inclusive, traz mais um personagem, mais uma pessoa, mais uma situação. Só que eu acho que é spoiler, então eu não vou falar aqui. Eu não tinha lido essa sinopse antes de ler o livro, né, de ouvir o livro, mas mesmo assim eu achei um pouco previsível. Já na história da Olive eu já tava pegando tudo e tal, mais ou menos. Mas mesmo assim eu gostei muito da leitura. Foi meu primeiro contato com a Emily St. John Mandel. Eu não li o Estação 11, ela tem outro livro além desses 2, mas eu também não conheço. Mas eu gostei, eu fiquei um pouco perdida no início, na parte do Edwin ali, depois tem uma mudança brusca. Mas achei bem interessante essa ficção científica que ela criou. Me senti bem querendo entender mais, né, da teoria que eu tinha criado na minha cabeça, saber se ela ia se desenvolver realmente e tal, então
gostei da leitura. Depois de Sea of Tranquility, eu peguei outro audiobook pra ler, que foi o Legends and Lattes, do Travis Baldree. Eu conheci esse livro por causa do Goodreads Choice Awards, ele tava lá na categoria, acho que de fantasia. Acho que ele não ganhou, acho que ele só foi finalista, mas mesmo assim eu fiquei com curiosidade pra ler ele, então eu peguei, tava no Scrubbed também. Também é um livro bem curto assim, né, de áudio, dá pra ler em 4 a 6 horas, mais ou menos, dependendo da velocidade. E eu achei esse livro muito fofo, ele é bem singelo. Ele é um livro assim que pra mim não trouxe um grande desenvolvimento de contexto, de ambientação e de personagens, mas ele é um livro assim que ele abraça você, sabe? Ele é chamado de Cozy Fantasy, é uma fantasia confortável. Então nessa história de Legends and Lattes, a gente vai conhecer a Vivi, que é uma orc que já viveu muitas coisas, já viveu muitas guerras, já viu violência de todos os tipos e agora ela quer paz. Então ela vai pra uma cidade específica, eu não lembro o nome, eu não lembro nem se é falado o nome, mas ela quer abrir uma cafeteria nessa cidade. E é uma coisa muito inédita, não tem cafeteria nessa cidade. Ela vai ser a primeira cafeteria, ela vai ser a primeira a fazer café. As pessoas não conhecem o café. Então eu achei esse livro muito uma ode ao café. É muito interessante isso, porque vai falar muito sobre botar o café na xícara e moer os grãos. E todo aquele processo, sabe, de fazer um café bem feito. Então eu achei isso muito interessante, muito legal. Não é um livro assim que traz grandes reviravoltas, grandes surpresas e tal, mas é um livro muito fofo. Eu gostei da leitura. Por fim, no apagar das luzes, assim, no dia 31 de janeiro, meia-noite, eu tava terminando de ler esse livro, que foi uma questão de química da Bonnie Garmus, que foi publicada aqui pela editora Arqueiro. Eu, na verdade, comecei a ler esse livro, acho que no dia 25 ou 26, alguma coisa assim. Mas logo depois eu viajei, aí eu fiquei andando de carro, aí não tinha como ficar lendo, sabe? Então eu peguei os audiobooks, eu consegui ler os audiobooks nesse meio tempo, e só depois do final de semana foi que eu consegui voltar a esse livro. E eu acho interessante falar isso, porque assim, esse é um livro que você consegue devorar ele. Ele tem pouco menos de 400 páginas, mas ele é um livro muito rápido, porque você vai lendo ele na força do ódio. Ele não é um livro ruim, tá, gente? Ele é um livro excelente, mas a gente vai lidar aqui, a gente vai ver, na verdade, a Elizabeth Zott, que é uma mulher química nos anos 50, anos 60, mais ou menos isso. Então, ela é uma mulher que trabalha com ciência, né? Ela é uma química. E aí, nesse livro, as pessoas dele, principalmente os homens, obviamente, eles não levam a sério nem as mulheres. Imagina as mulheres que estão inseridas na ciência, sabe? Então é uma coisa assim muito irritante. Todas as situações que a Elizabeth passa aqui, ela tem que lutar muito para simplesmente estar no espaço que ela está, sabe? Pra ela viver. Como ela não quer ser uma dona de casa, como ela não quer ser apenas uma esposa, como ela não quer ter filhos, então ela é olhada assim meio de lado por absolutamente todas as pessoas do livro. Todas as pessoas. A vizinha dela, a pessoa que trabalha com ela, o chefe dela, as pessoas que encontram ela na rua. Então assim, é enfurecedor ver tudo que essa mulher passa aqui, e que era assim super normal, porque a gente tá nos anos 1960. Não era normal, né? Era comum isso acontecer. Ela via que ela não tinha as mesmas vantagens e os mesmos benefícios que os homens que tinham a mesma carreira dela, que eram muito menos inteligentes do que ela. Então é isso. Então a gente vai ver ela passando perrengue após perrengue, porque simplesmente ela quer ser uma química, ela quer fazer o trabalho dela, né? Então aí coisas acontecem e depois ela se vê cuidando da filha dela, recebendo uma proposta para fazer um programa de televisão de culinária. E por causa desse programa ela se torna uma estrela, ela se torna bastante conhecida, porque mesmo num programa de TV culinário, ela não se submete às regras que todas as mulheres precisam, muitas aspas, se submeter, né? Ela não vai ser graciosa, ela não vai usar vestidos mais justos, ela não vai fazer coquetéis pensando no marido que está... Enfim, sabe? Ela tem uma linguagem muito objetiva e muito direta,
falando com as mulheres que estão assistindo ela e, assim, sendo donas de casa, que não é um trabalho fácil, né? Não era antes, não é agora. Ela entende que não é fácil ser dona de casa, ser mãe, e ela faz todo o programa pensando nessas mulheres que precisam estar com o jantar pronto no final da tarde. E aí ela termina todos os programas dela dizendo: crianças, botem a mesa, pois a mãe de vocês precisa de um tempo para ela. Então esse foi um livro sensacional que eu li. Eu amei essa história, apesar de odiar na mesma medida, porque, como eu disse, ela passa perrengue após perrengue. E não é perrengue assim que ela poderia fazer alguma coisa a respeito, sabe? É só a sociedade tentando dizer como ela deveria se portar e o que ela deveria fazer, e ela não quer nenhuma dessas coisas. Então esse livro foi um favorito pra mim. Eu passei muito ódio com ele, eu passei muita raiva, mas mesmo assim eu gostei demais. Ele é incrível. Então é isso, esses foram os livros que eu me propus a ler no começo de janeiro, minha TBR. E depois, realmente, né, o que eu li em janeiro, né, expectativa versus realidade, é sempre uma loucura, né? Eu espero que esse vídeo esteja saindo no dia 2 de fevereiro, então eu já comecei as minhas leituras de fevereiro. Eu espero que no final do mês, né, no começo de março, mais ou menos, eu traga um vídeo nesse mesmo estilo falando de fevereiro, né, do que eu me propus a ler no começo do mês e o que eu realmente li. Me conta aqui embaixo o que você leu em janeiro, o que você gostou de ler, se você quer ler alguma das coisas que eu li. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu joinha nesse vídeo, para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e que você gostou dele. E eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!